Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Hoje irei abordar o tema de equação do primeiro grau, certo? Um assunto que ele é simples, ele é relativamente simples, tá legal? Mas que dá para nós explorarmos umas coisas muito interessantes. No entanto, vamos começar do básico. Primeiro de tudo, nós temos que entender que uma equação do primeiro grau ela é algo deste tipo aqui, veja bem. Então eu vou ter A vezes x mais b igual a zero. E esta aqui é a minha forma geral da minha equação do primeiro grau. Tudo bem? A minha forma geral da equação do primeiro grau. Percebam aqui que eu tenho a minha variável x, eu tenho dois números a e b, onde o a ele tem que ser diferente de zero e tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Já o b ele precisa apenas pertencer ao conjunto dos números reais. Bem, nesse contexto aqui, o nosso x ele é chamado de incógnita, tá legal? Porque incógnita é um valor que vai fazer com que, ao ser substituído aqui nessa minha forma, vai fazer com que isso aqui iguale a zero, tudo bem? Apesar de eu ter colocado aqui a vezes x mais b igual a zero, eu posso ter uma equação do primeiro grau se representando como a vezes x mais b igual a algum outro número. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá legal? Isso aqui é apenas uma forma geral de escrevermos a equação do primeiro grau, mas não necessariamente nós precisamos trabalhar com a equação do primeiro grau nessa forma aqui, tá bom? Então, o conceito aqui é bem simples. Nós temos a vezes x mais b igual a zero. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que achar um número em x, o valor da minha incógnita, que ao ser substituído aqui, faça com que essa minha equação se torne zero, tá legal? Bom, essa parte aqui, nós chamamos de primeiro membro da minha equação, e aqui nós chamamos de segundo membro da minha equação, tá legal? Então, beleza. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos ver alguns exemplos, tá legal? De como que nós procedemos à resolução de uma equação do primeiro grau, tá bom? Então, exemplo 1. O exemplo 1, eu tenho um exemplo bem simples. Eu tenho 5 vezes x igual a 35. Então, o que isso aqui está me dizendo? 5 vezes um número, esse número é desconhecido, é a minha incógnita, então vou chamar esse número de x. É igual a 35. Então, 1 número vezes x é igual a 35. Então, para eu achar esse valor de x, o que eu posso fazer aqui? Na equação do primeiro grau, existe uma compensação que nós temos que fazer, tá legal? Então, por exemplo, assim, eu posso pegar todos esses lados da minha equação do primeiro grau e dividir por 5. Então, quando eu dividir por 5 o meu primeiro membro, eu vou ter 5 vezes x dividido por 5. Legal? E aí eu tenho no segundo membro 35 dividido por 5. Ora, por que eu fiz isso? Tudo que eu faço de um lado da equação, de um membro da equação, eu preciso fazer de outro. Então, se eu divido por 5 aqui, eu tenho que dividir por 5 aqui também. E aí eu vou ter 5 dividido por 5 igual a 1. Então, x vai sobrar apenas 5. E 35 dividido por 5 igual a 7. Então, este aqui é o meu resultado da minha equação do primeiro grau, dessa minha equação do primeiro grau aqui. Tá legal? Então, esse é o meu resultado aqui. X igual a 7. Um outro exemplo. Vamos colocar bem aqui agora. Trazer mais para cá. Então, vou resolver aqui
um exemplo 2. No meu exemplo 2, eu já tenho 3 vezes x mais 7 igual a 21. Tá legal? Então perceba bem, olha só. Então nessa minha equação eu tenho 3 vezes o número x, que é a minha incógnita, mais 7 igual a 21. Então eu preciso achar o meu valor de x para que ao jogar nessa minha equação aqui, ele iguale a 21. Perceba bem, olha só. Aqui desse lado eu tenho a vezes x mais b igual a zero, né? Essa aqui seria uma forma geral. Aqui eu tenho 3 vezes x mais 7 igual a 21. O que eu posso fazer aqui? A minha ideia é isolar o valor de x, tá bom? Então, começando a isolar o valor de x, eu vou subtrair 7 nesse lado aqui da equação. Vai ficar, então, 3 vezes x mais 7 menos 7. E isso e tudo que eu fizer de um lado da equação, né, de um membro, eu preciso fazer de outro também. 21 menos 7. Então aqui eu vou cancelar. Vai ficar 3 vezes x igual a 21 menos 7, 14. Tudo bem? E aí, agora eu procedo àquele mesmo procedimento. O que eu fiz aqui no exemplo anterior? Divido todo mundo por 3. Os dois lados da minha equação por 3. Então, 3 dividido por x sobre 3 igual a 14 sobre 3. Então, cancelo. X igual a 14 sobre 3. Então, esse aqui é o meu valor, que ao substituir x na minha equação original, eu vou ter como resultado o número 21. Legal? Perceba que a equação, na verdade, ela é algo bem simples, né? A equação do primeiro grau é algo bem simples. Consiste apenas em nós isolarmos a nossa incógnita e aí achamos o nosso valor aqui. Num exemplo 3 aqui, podemos fazer um exemplo 3 também. No exemplo 3, aí eu já tenho, veja bem, 4 vezes x menos 5 vezes x igual a 7 menos 8. Essa representação aqui, ela é até mais fácil, né? Porque, veja bem, quando eu fizer 4x menos 5x, vai ficar o quê? Menos x. E 7 menos 8 vai dar menos 1. Bom, aqui nesse caso, veja bem, menos x igual a menos 1. Eu preciso achar um valor, a minha incógnita precisa estar com um sinal positivo. Então, para que isso ocorra, eu multiplico os dois lados da equação. Ó, perceba que quando eu coloco esse camarada aqui do lado, eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou multiplicando todo mundo por menos 1, tá? Então, menos x vezes menos 1 vai dar x. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Então, o meu valor aqui da minha incógnita nessa equação é menos 1. Tá legal? Vamos proceder a um último exemplo aqui. Deixa eu puxar a folhinha. Então, nosso último exemplo aqui, que eu vou trazer para nós, é o seguinte. Vou botar aqui. Exemplo 4. Eu tenho 27 sobre 2 vezes x menos 3x mais 15 igual a 0. E aqui o procedimento é o mesmo, pessoal. Não tem segredo. Na equação do primeiro grau, o que eu tenho que fazer é isolar a minha variável, a minha incógnita de um lado e igualar a algum valor numérico do outro. É apenas isso. Então perceba bem, olha só. Então 27 vezes x, menos 3 vezes x mais 15. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso pegar esse lado da minha equação e multiplicar por 2. Quando eu multiplicar um lado da equação por 2, eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Só que 0 vezes 2 é igual a 0. Então, continua como 0. Então, vamos lá. Então, aqui eu faço a distributiva. Olha só. 27,5 vezes x vezes 2 vai dar quanto? 27.
27x. Menos 3x vezes 2, menos 6x. 15 vezes 2, 30. Tudo isso igual a zero. 27x menos 6x vai dar 21x. Igual. Então, aqui eu já vou fazer um pouquinho mais direto, tá? Não, vou deixar eu fazer mais passado aqui. Então, vamos desconsiderar esse meu camaradazinho aqui. Então, vai ficar como? 27x menos 6x vai dar 21x mais 30 igual a zero. E aí, beleza. Agora eu vou subtrair 30 de um lado da minha equação e vou subtrair do outro também. Então, vai ficar como? 21x mais 30 menos 30. Olha só, esses dois termos aqui, eles vão se cancelar, né? E ao se cancelar, vai ficar como? Vai ficar como? Vai ficar 21x igual a menos 30. Agora, eu posso dividir ambos os lados por 21. Então, vai ficar x igual a menos 21, 30 sobre 21. Isso aqui, veja bem, deixa eu escrever esse camarada mais aqui em cima. Então, ficou como? X igual a menos 30 sobre 21. Aí eu posso simplificar esses meus termos aqui, posso simplificar em cima e embaixo por 3, né? Então, 21, 30 dividido por 3 dá 10, 21 dividido por 3 dá 7. Então, esse aqui é o resultado da minha equação, tá bom? 10 sobre 7. Beleza? Então, percebam aí que a equação do primeiro grau é uma coisa bem fácil, tá bom? Apenas isolar a minha incógnita. Mas aqui eu estou falando de equação do primeiro grau com uma variável apenas. E aí, nas próximas aulas, nós vamos ver como é que se resolve com duas variáveis. Nós vamos precisar fazer um sistema de equação, mas o princípio é sempre o mesmo. Temos que isolar a nossa incógnita, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham compreendido bem. Já deixa o seu like, compartilha, que me ajuda a crescer. Então, muito obrigado e até a próxima.